Beleza. Estão vendo aqui a tela ainda, gente? Peraí que tá ainda... Ah, agora foi. Agora foi. Beleza, então vamos dar início aqui à correção dos exercícios do percurso 17 e percurso 18, os capítulos 17 e 18. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos lá, vamos devagarzinho. Gente, verbo de comando na questão 1, explicar. Explique com suas palavras o ciclo hidrológico, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de ciclo hidrológico, né, a gente está falando de circulação, tudo bem? Quando a gente fala de ciclo aqui, a gente está falando de circulação, beleza? Circulação, certo? Quando a gente fala de hidrológico, né, a gente está falando da questão hídrica, né? Beleza? Está falando da água. Então, quando a gente fala de ciclo hidrológico, a gente está fazendo uma referência, né, à circulação da água que ocorre entre, né, a superfície terrestre, entre a litosfera e a atmosfera. Tranquilo? Beleza? Que tem relação direta aí com a distribuição da energia emitida pelo Sol, né, fazendo referência à evaporação. Então, só lembrando aqui, quais são as 4 esferas que interagem? Nós temos a litosfera, a esfera das rochas, certo? Nós temos a hidrosfera, a esfera das águas. Nós temos a biosfera, a esfera da vida, né? E a atmosfera, a esfera dos gases. Legal? Então, nós temos uma interação sobre isso, tá? Quando a gente fala sobre o ciclo hidrológico, né, a gente precisa aqui se preocupar com a explicação. Então, nós temos 4 etapas distintas, né? Onde nós temos aí a evaporação dessa água, então, né, fazendo referência à distribuição da energia do Sol no planeta, que é irregular, e, consequentemente, nós temos, né, alterações em relação a isso, mas nós temos aí a primeira etapa do ciclo hidrológico, que é a evaporação, né, das águas dos oceanos, dos mares, né, dos rios, a própria transpiração da vegetação, tudo bem? Que nós chamamos de evapotranspiração. Então, essa é a primeira etapa. Legal? Então, esse vapor d'água, ele vai entrar na segunda etapa, que é a condensação, né? Então, esse vapor d'água presente na atmosfera, ele se transforma, né, em água em estado líquido devido às baixas temperaturas ou encontro com uma parcela do ar mais frio, né? Do ar mais frio que se encontra em determinadas camadas da atmosfera ou pela própria movimentação atmosférica, e com isso nós temos a formação das nuvens, né? Beleza? A terceira etapa é a precipitação. Como eu posso falar chuva? Então, gente, chuva é uma forma de precipitação, né? É uma das formas de precipitação. Só que a gente popularizou aí chamar de qualquer forma de precipitação de chuva. Na verdade, chuva são formas de precipitação cujas gotículas, né, elas são superiores a 0,5 milímetros, tá bom? Então, vamos falar de precipitação, né? Então, essa água, né, que está condensada, ela volta à superfície terrestre, né, sob a forma de precipitações. Aí pode ser chuva, neve, granizo, né, entre outras formas de precipitação. Beleza? Na quarta etapa, essa água já presente na superfície terrestre, ela vai infiltrar, então ela vai alimentar os reservatórios hídricos, né, os lençóis freáticos, os aquíferos, tá certo? Nas áreas de recarga, da importância, né, que essas áreas de recarga não sejam desmatadas, contaminadas com defensivos químicos, né, adubos, fertilizantes, qualquer tipo de agente químico industrial, certo? E uma parcela ela vai escoar. Então, nós temos uma parcela da infiltração, uma parcela do escoamento. Tá legal? Beleza? E essas águas escoadas, né, elas serão levadas para outros reservatórios, né, como, por exemplo, rios, né, lagos e lagoas, vão voltar, inclusive, para os oceanos. Tudo bem? Deu para entender o ciclo hidrológico? Sim? Então, nós temos Deu. evaporação, certo? Beleza? Aí nós temos
a condensação, né? Nós temos a precipitação, né? E depois nós temos a infiltração e escoamento, e novamente uma parcela dessa água vai novamente evaporar, fazendo o ciclo, né? Hidrológico, né? O ciclo da circulação da água que ocorre entre a litosfera e a atmosfera. Tá claro para vocês? Tá. Certo? Pegando a 2 aqui, ó, quais são os possíveis destinos da chuva, do granizo e da neve que precipitam na atmosfera? Então, já está meio que eu respondi aqui, né? Na explicação da questão 1, mas vamos pontuar. Então, uma parte, né, dessa água, né, que chega sobre a litosfera, ela vai infiltrar. Tudo bem? Beleza? Ela vai infiltrar no solo, vai infiltrar pelas rochas. Existem rochas mais porosas, né, que favorecem esse processo de infiltração, né? Ela vai ser absorvida. Por isso que nos grandes centros, né, um dos grandes problemas urbanos é justamente que o ser humano coloca concreto, coloca asfalto, coloca superfícies impermeabilizantes, que vai diminuir a capacidade de infiltração dessa água, né, dessa água infiltrar, então vai aumentar o escoamento. Então, repare, você diminui a infiltração nos grandes centros urbanos, isso prejudica os reservatórios hídricos e você aumenta o escoamento. Consequentemente, você aumenta o potencial de deslizamentos, você aumenta, né, o potencial de enchentes, porque essas águas serão levadas pela ação da gravidade para regiões mais baixas, né, para regiões de vale, onde você tem a presença de rios. Tá legal? Beleza? Uma parcela dessa água, né, não chega nem ao solo, então áreas de vegetação, uma parcela dessa água ela pode ficar retida nas folhas, típicas de regiões, né, quentes e úmidas, onde as folhas são latifoliadas, né, folhas largas, que retém parcelas dessa água, e dali mesmo essa água evapora, não chega nem a atingir o solo. Olha só que legal, por exemplo, na floresta amazônica, né? Chove muito, né, de forma intensa. Então, assim, o solo amazônico é um solo pobre, é um solo, né, que tem sobre ele uma camada de matéria orgânica muito rica, né, serrapilheira, que é o nome. Beleza? Imagina se essa chuva batesse de forma direta. Essa serrapilheira seria elevada, seria lixiviada, né? O que é lixiviação? É a lavagem do solo pela ação vertical e horizontal da água da chuva. Então, a própria folhagem, né, faz com que essas precipitações, essas chuvas, elas cheguem de forma mais amena ao solo, beleza? E, ao mesmo tempo, retém uma parcela muito significativa dessa água, pode chegar a mais de 50%, e dali mesmo ela evapora, né? A atmosfera amazônica é tão rica, né, em água, que essa movimentação atmosférica é chamada de rios voadores. Olha só que interessante. Já devem ter ouvido falar, tá? A água também, né? Ela pode, voltando aqui, ó, eu falei que do solo, né? Eu falei que a água infiltra no solo, infiltra nas rochas, né? Fica retida nas folhas. Essa água é absorvida pelas raízes. Há um processo, né, de retomada para a atmosfera devido à transpiração dos vegetais, tá certo? Beleza? Certinho? Uma parcela dessa água, né, será canalizada diretamente para os rios, né, lagos, beleza? Pelos próprios mares e oceanos vão receber essa água. Lembrem-se, né, que os rios eles apresentam drenagens variadas. Aqui no Brasil, a maior parte dos rios eles apresentam drenagem exorreica. O que é drenagem exorreica? Né? Eles vão desaguar no litoral, né, nos mares e oceanos. Tá legal? Então, dando continuidade aí. Então, os destinos dessa água, né, muito variado. Vai infiltrar nas rochas, no solo, vai ser absorvido pelas raízes, vai evaporar depois, vai ficar concentrado nas folhas, vai evaporar dali, vai alimentar rios, vai alimentar lagos, lagoas, vai direto para o oceano, vai direto para os mares, pode ser canalizado, né, por mares e oceanos. Então, são os possíveis, né, e prováveis destinos dessas águas.
Tá claro, gente? A 1 e a 2? Sim. Beleza? A 3 aqui, gente, só para a gente finalizar, porque na verdade a gente já explicou, né? Por que a ação da água da chuva sobre o solo e as rochas é maior nas áreas sem cobertura vegetal? O que vocês acham? A vegetação tem várias funções, né? Certo? Mas nesse caso aí, ela é fundamental para a fixação do solo. Vocês Então, concordam? quando não tem as plantas, quando não tem uma cobertura vegetal, o solo é mais solto e a água penetra mais. Aí o que acontece? Quando a gente tem a ação da gravidade, a gente tem terrenos irregulares, topografia acidentada, bastante inclinação, isso pode ser um potencial para os deslizamentos, né? Os deslizamentos de terra, os escorregamentos de terra, os movimentos de massa. São os 3 nomes que são utilizados nesse evento aí, que é um evento natural, né? Mas que o homem, pelo desmatamento, pela utilização de áreas, né, irregulares, construções irregulares, negligência das políticas públicas, intensifica aí os deslizamentos, tá bom? Mas, mesmo com essa vegetação, né, uma parcela desse solo pode ser lavado, certo? Pode ser levado. Não tem um Rio Negro, por exemplo, na bacia amazônica? As águas são escuras, é justamente devido à grande concentração de matéria orgânica que é levado para dentro do rio. Olha só que interessante, tá? Certo ou não? Certo? Beleza? Lembrem-se que nós vimos que a água é um fator de fustigamento muito forte das rochas, né? De fustigamento, destruição dessas rochas. Está ligado ao chamado intemperismo químico, lembraram? Certo? Uhum. Beleza? Então, quando você tem rochas expostas, né? Isso intensifica o processo de intemperismo químico. Tá legal? Beleza? Certo? Então, dependendo da intensidade das chuvas, dependendo, né, da caracterização do relevo, dependendo das condições naturais, isso, mesmo com cobertura vegetal, isso pode levar aos deslizamentos, tá? Os movimentos de massa, tá bom? Muita gente acha que não, que os deslizamentos são fenômenos antrópicos. Na verdade, eles são fenômenos naturais que são agravados, né, pela ação antrópica, podendo trazer sérios problemas de perdas humanas e perdas materiais. Gente, tá claro aqui a 1, a 2 e a 3? Tudo no Sim. esquema? Beleza.